Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 1, versículo 11 ao 14. Sinais de quem vive com entendimento e graça. Assim lemos no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Um dos primeiros sinais de quem vive com entendimento e graça é que ela enfrenta as tribulações ou dificuldades da vida com paciência e perseverança. A palavra paciência não é sinônimo de passividade. Não é a ideia de alguém que está sentado e não reage ou não faz nada ou suporta no sentido das dificuldades virem sem ela se movimentar. Na verdade, nas Escrituras, quando usa a palavra paciência, é sempre em sinônimo juntamente com a ideia da perseverança. Alguém que continua agindo na mesma direção e na mesma missão. Quando nós falamos de viver pacientemente, nós estamos falando em ter o domínio sobre as nossas decisões e escolhas. É verdade, eu e você, nós não escolhemos se alguém vai nos ofender, nos ferir, se alguma circunstância que nos acontece, ela nos machuca ou nos afeta. Todos nós, em nossa humanidade, nos entristecemos, nós também passamos por situações de perdas, mas quem é perseverante ou paciente, ele enfrenta estas situações com uma perspectiva diferente, porque há um entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não temos paciência porque gostamos do sofrimento. Nós temos paciência porque sabemos que os sofrimentos passarão e elas desenvolverão em nós um caráter aprovado. É disto que o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses. O segundo sinal de que vive com entendimento e com graça é que há alegria no coração, ainda que em dias difíceis ou diante de situações que são complicadas. A alegria, ela é uma escolha, não em si um sentimento. Nós escolhemos em que pensamos e aquilo que nós pensamos nos leva a ter emoções. Então, a alegria, sim, é também uma emoção, mas ele é o resultado do tipo de pensamentos que eu tenho. Por isso que o versículo 12 diz, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós participamos de uma herança. Podemos alegrar-nos porque sabemos que os dias difíceis passarão. Assim também como os dias de profunda alegria também passarão. A nossa vida são como os trilhos de um trem. De um lado você tem as dificuldades, do outro você tem as alegrias. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Filipenses, se você se lembrar, ele aprendeu o segredo de viver contentemente. É disso que ele está falando agora também. Podemos participar da herança, podemos participar daquilo que Jesus fez. E porque ele venceu, nós também podemos vencer quando seguimos os seus passos. Assim também, nós podemos viver com entendimento, não expressando ou não vivendo de forma amarga, com murmuração ou com ingratidão. Alguém que se renova em Cristo Jesus agradece porque sabe que as dificuldades vão passar e porque compreende que Deus está presente em nossa vida. Assim também eles podem desfrutar desta herança concedida por Jesus. Assim lemos no versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que coisa extraordinária. Quem vive com entendimento na graça de Deus, ela tem uma autoridade espiritual por causa daquilo que Jesus fez e também desfruta do perdão e reparte deste perdão. Não está aprisionados a amarguras. É verdade, pessoas podem nos machucar. Pessoas podem não cumprir as expectativas que nós desejamos,
Mas o que o texto está dizendo é que Jesus, ele permanece fiel, ele não falha, e que ele nos deu do seu reino. Ele nos resgatou de todo o domínio das trevas, de qualquer fonte ou autoridade espiritual. E muito mais, ele nos deu o seu perdão. Por isso podemos alegrar-nos. Podemos orar. Amado Senhor e Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua graça infinita. Queremos todos os dias recebê-la e também reparti-la com outras pessoas. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.